Oi, pessoal, estamos aqui na nova temporada, primeiro episódio da TPD Cast. Quem vai estar comigo hoje aqui apresentando é o Lula, né? Mais conhecido como Lula, né? É o Dr. Luiz Cláudio, mas todo mundo conhece como Lula, então vou ficar à vontade, deixar ele como Lula mesmo. Meus dois queridos convidados, que para essa nova temporada, essa reinauguração, eu pensei com muita cautela quem é que eu podia convidar. E eu fui a dedo procurar essas duas pessoas que, para mim, são referências. James Walker, advogado, criminalista, presidente da Anacrim, vice-presidente do IAB, presidente de prerrogativa da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. E Paulo Grossi, meu grande amigo, diretor de valorização da advocacia, presidente da Comissão Nacional da Celeridade Processual do Conselho Federal e membro efetivo da Comissão de Prerrogativa do Conselho Federal. E trabalham juntos, fazem uma dupla perfeita aí na prerrogativa e na valorização da advocacia, que é muito bacana. E a gente hoje vai bater um papo leve, para que os advogados saibam principalmente os seus direitos dentro da prerrogativa, que hoje a gente enfrenta uma dificuldade grande dentro da advocacia, principalmente na advocacia criminal, mas que se estende hoje à advocacia trabalhista, previdenciária, enfim. E dentro disso está a valorização da advocacia, essa pauta importante também que a gente hoje vai abordar. Então, muito prazer. James é um grande amigo, um querido. Eu acho que eu não podia ter escolha melhor de estar com vocês dois aqui hoje para falar esse tema. Boa tarde e vou deixar vocês falando aqui um pouquinho. James e Paulo, qual é a grande importância hoje da prerrogativa para os advogados que nos assistem? Solon, primeiro dizer que é uma alegria estar contigo aqui, com o Lula e com o Paulo, nessa reestreia do TPD no Cast. Para mim uma honra, um orgulho imenso estar aqui com você, falando para você e para o teu público, que é um público qualificado, dizer que é uma alegria muito grande. E essa tua colocação, qual a importância da questão de prerrogativa, ela vem ao encontro daquilo que a gente está fazendo na Comissão de Prerrogativa da OAB do Rio de Janeiro, Solon. Mostrar para a advocacia do Estado, e hoje nós temos, Lula, 165 mil advogados e advogadas ativas no Estado, é um contingente muito grande, né, Paulo? E mostrar para eles que é quase impossível hoje você advogar nos moldes daquilo que a Constituição nos ensinou, né, com independência, né, sem conhecer as suas prerrogativas. E é isso, Solon, que a gente tem a maior dificuldade hoje na lida de prerrogativas com a nossa classe. Por quê? Porque a gente verifica na prática que a maioria da classe desconhece as suas próprias prerrogativas. Para você ter uma ideia, Solon, muita gente, muitos colegas advogados, os colegas que estão na lida diariamente, eles não sabem sequer que as nossas prerrogativas estão todas inscritas na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, e, sobretudo, naquele artigo que é quase um checklist de prerrogativas, que é o artigo 7º. Posso dizer que 95% das prerrogativas da advocacia estão inseridas no artigo 7º e as pessoas desconhecem isso. Então é muito importante, como nós não temos uma cadeira nas faculdades de prerrogativas, a gente fazer esse trabalho pós-formatura, né, pós-início da atividade e do exercício profissional, de conscientizar a classe de que as prerrogativas estão contidas basicamente no artigo 7º da Lei 8.906 de 94. Perfeito. Grande Paulo, que tá junto, eu vejo o trabalho que vocês vêm fazendo juntos aí, na ordem, cara, muito bacana, muito bacana. O James na prerrogativa, você na valorização da advocacia. Eu acho que essa dobradinha, funciona perfeitamente. E aí, Lula, eu tenho uma admiração muito grande também pelo James e pelo Paulo, porque são duas pessoas que trabalham demais. Eu me identifico muito com vocês justamente por isso, pelo trabalho, né? O trabalho que vocês vêm fazendo Rio de Janeiro afora, né? Nas subseções, eu vejo vocês viajando o tempo inteiro. E vocês muitas vezes largam a própria atividade profissional de cada um de vocês para estar divulgando, para estar ajustando isso em prol da advocacia. Isso cara, não tem como parabenizar vocês diante disso.
E aí, Paulo, me fala um pouquinho também desse trabalho em conjunto com a prerrogativa da importância também da valorização da advocacia. Então, meu querido amigo, primeiro eu queria dizer, Solon, que é uma grande honra estar aqui com você nessa reinauguração, digamos assim, do TPD no Cast, né? Eu me sinto extremamente honrado com o convite, ainda mais do lado dessa potência, Verdade. que também meu igual amigo do coração, muito querido, James Walker. Dizer que eu estou sempre à disposição e dizer que realmente, você falou do nosso trabalho aqui, dizer que para além da amizade, né, é uma honra muito grande você que não é nem a minha praia nem a do James, mas você que é uma referência na advocacia trabalhista, meu advogado particular e um dos maiores advogados trabalhistas, James, do Brasil. Não Sem tenho dúvida. medo Não tenho a menor dúvida. Dito isso, já respondendo a sua pergunta e complementando aqui o que o James falou, o Solon, é uma alegria muito grande a gente estar trabalhando nessa pauta, né? Na verdade, a mim foi confiada essa missão de valorização da advocacia pelo presidente Luciano Bandeira à época. A nossa presidente Ana Teresa Basílio me reconduziu na diretoria dessa pauta, que é uma pauta de extrema importância. Não existe uma diretoria com esse escopo de valorização da advocacia no Brasil, né? É a primeira seccional que criou uma diretoria só com esse viés. A valorização da advocacia, na verdade, ao fim e ao cabo, é o motivo pelo qual a OAB existe, né? A gente está aqui, dentre outras questões, mas a questão principal é valorizar a advocacia. Nesse sentido, complementando aqui o que o James falou, você perguntou com relação a essa parceria, essa amizade e esse trabalho, como você Deu bem muito disse. certo, Paulo. Deu Né? muito certo e eu vou explicar alguns motivos pelos quais eu acredito que está dando certo e vai dar certo. Porque prerrogativa, a gente tem 201 comissões na nossa OAB-RJ, né? Prerrogativas, isso eu estou dizendo, e às vezes tomo algumas pedradas por isso, mas não tem problema, é a minha opinião, e eu vou manter a minha opinião. É a comissão mais importante do sistema OAB. Eu tenho certeza. Com certeza. Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. E foi dada a incumbência, assim como foi dada a missão de valorização da advocacia, foi dada a missão ao James, que não existe uma pessoa mais adequada para carregar, para segurar esse boi pelo chifre, digamos assim, que é uma missão hercúlea, né? Há muito E valorização tempo, Paulo, desculpa interromper, me perdoa. Há muito tempo eu não vejo uma pessoa trabalhando tanto quanto vocês em prol da advocacia. Vou repetir isso aqui, porque eu acho que isso aí não canso de falar, porque não é qualquer um que faria isso, não, tá? O James, a gente conhece o James, sabe o quanto é uma referência, assim, né, da advocacia criminal no Brasil. James é presidente da Anacrim a nível nacional. E você tem ideia o quanto o cara trabalha, né? Quanto vocês trabalham. Eu vejo vídeos do James de vocês trabalhando assim, domingo de noite, sendo chamado, então estão lá vocês. Então, assim, é muito importante a gente colocar aqui que esse trabalho hoje funciona por isso, né? Pelo trabalho disponibilizado por vocês, do tempo de vocês, muitas das vezes, tá no seu lazer. Eu vejo, domingo de noite, vocês ali, né? Então, assim, isso é muito importante a gente colocar aqui para que as pessoas saibam, né? Divulgar esse trabalho de vocês, que estão muito bem feitos. É importante, Solon, como a gente, como advogado, tem percebido esse tema mais em voga, Tá. né? Que a gente não percebia isso antes. Não. A gente, como advogado, não percebia esse tema tratado com a importância que ele tem, né? E esse trabalho que está sendo feito agora, a gente perceber esse tema próximo da gente, a gente escutar esse tema sendo falado, sendo discutido, é de extrema importância. E foi o que o James falou. Eu acho, Paulo, você deve estar vendo isso, o advogado desconhece essas prerrogativas. É impressionante como desconhece. E eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que saber são as suas prerrogativas para que ele se sinta preparado. Exatamente. Né? Para que não veja violado as suas prerrogativas. Começa por aí, né? Dificilmente, Solon, desculpa, Paulo, mas dificilmente você vai poder defender. Eu ratifico aqui as palavras do Paulo. Você, para além de ser nosso amigo, é uma das maiores referências que eu tenho no Brasil da advocacia trabalhista, e sem qualquer favor isso, deixando de lado a nossa amizade, mas é exatamente assim que eu te enxergo. Você é uma das maiores referências para mim da advocacia trabalhista do Brasil, Paulo sabe disso. Mas é exatamente isso que vocês acabaram de dizer. A advocacia
desconhece as suas prerrogativas e fica absolutamente impossível, Solon, você defender aquilo que você desconhece. Exatamente. Então, o advogado, ele se coloca à frente de uma autoridade pública, seja um magistrado, um promotor de justiça, um delegado de polícia, para defender direitos de terceiro, mas desconhecendo o próprio direito. Quando ele sofre uma violação, e isso é recorrente, Solon, é recorrente, Lula, as violações elas acontecem o tempo todo, e nós temos a atribuição aqui, que nos foi dada pela presidente Ana, de defender as prerrogativas no estado todo. Estou falando de uma ponta a outra, de Paraty a Campos dos Goytacazes, diariamente ocorrem de 30 a 50 violações. Que loucura. Todos os dias acontece Que isso. loucura, que loucura. E aí, o que era muito mais restrito à área criminal, hoje não é mais não, tá, Não Solon? é, não é. Hoje nós temos violações, né, Paulo? Em todas as áreas, eu verifico, desde que eu assumi, que realmente a área criminal ainda é a que mais sofre, porque tem a ver com as pessoas com Sim. quem a advocacia criminal lida, com um ambiente mais truculento, naturalmente mais truculento. As pessoas, um policial ele está lidando com a criminalidade, isso gera um estresse muito grande. Um policial civil, um policial militar, um policial penal num presídio está lidando com pessoas presas, é um ambiente muito carregado, e aí acaba acontecendo uma projeção disso na advocacia, e isso acontece muito. Agora, foi-se o tempo que era só advocacia criminal. Hoje em dia, a segunda mais violada é a advocacia trabalhista, e ali, muito próximo, a advocacia previdenciarista. A gente está verificando isso na prática o tempo todo, né, Paulo? Não, com certeza. E vocês falando aí, eu reforço isso em todo lugar que eu tenho espaço para falar, nas palestras, nos cursos que a gente dá, aí, a gente percorre o estado inteiro, como você disse, é um prazer muito grande. Nossa presidente Ana Tereza Basílio pediu para que a diretoria de valorização de advocacia tivesse junto com essa comissão, que é a mais importante como eu mencionei aqui no final, e eu explico. Cada vez eu fico, James, mais convencido de que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização da sociedade, porque assim, que a Ana sempre fala, que nós falamos, que parece que a gente está aqui enquanto representante da nossa entidade de classe, como diretores da casa, prerrogativa, valorização da advocacia, porque eu estou falando porque eu estou aqui, sim, e vou continuar falando porque eu estou aqui, mas não é por isso tão somente. Mais importante do que isso, a questão das prerrogativas, que é a pauta do meu querido amigo James, que ele toca com maestria aqui, autoexplicativa, é só ver o trabalho que ele está fazendo. Essas prerrogativas são da sociedade. A sociedade precisa entender necessita isso. disso. Porque assim, o legislador infraconstitucional, na Lei 8.906, nos conferiu as nossas prerrogativas, que são poderes, né? Entre aspas, direitos, mas são da sociedade. A sociedade precisa entender. Se o advogado, veja, gente, se o advogado não entende direito, a gente está dando curso de prerrogativas, James, o advogado não entende direito o que é prerrogativas, que dirá a sociedade. E eu repito, se a gente começar um trabalho de conscientização da sociedade, para que a sociedade comece a entender, não, esse cara está falando de prerrogativas aí, mas não é por conta da entidade de classe dele, não é porque ele é advogado, também porque ele está valorizando a advocacia, mas se essa prerrogativa for violada, eu perco o meu direito. O advogado é o escudo da sociedade. As prerrogativas, como a Ana, nossa presidente, sempre fala, nós só manuseamos as prerrogativas. Aquelas prerrogativas, muito embora estejam esculpidas ali, garantidas na nossa lei federal, eu não gosto nem de chamar de estatuto, a nossa lei federal, é por conta da sociedade. O legislador, quando fez, ele não, esse advogado não está em inviolabilidade da palavra, tem que ser respeitada. O sigilo, por exemplo, várias prerrogativas aqui, a gente não está aqui para dar curso de prerrogativas, ser preso em sala de Estado Maior e não em cela, né? Não ser preso, por exemplo, no exercício da profissão, a não ser por crime inafiançável. Por que o advogado ele tem uma profissão melhor do que as outras? Eu, particularmente, até acho que eu sou advogado, eu gosto, mas não é por isso. Porque por trás disso tem a sociedade. E a gente precisa falar, tirar um pouco o juridiquês e falar isso bem claramente para que caiam as fichas. Não, um dia eu posso precisar, o cara da sociedade, o médico, o engenheiro, seja qual for a cidadão em geral, né? Cidadão em geral. Um dia eu posso precisar. É importante que essa pauta seja valorizada, sim, porque um dia eu posso precisar. Então, eu me sinto muito orgulhoso, já devolvendo a palavra aqui para o James, para você, complementando aqui a pergunta que você fez no início, de estar participando desse projeto. É a primeira vez
que tem uma diretoria fazendo um acompanhamento dessa caravana de prerrogativas. Veja, e o trabalho da Comissão de Prerrogativas não se restringe tão somente a essa caravana que a gente está fazendo. É um prazer muito grande. Temos 64 subseções, já fomos em 30 e vamos percorrer todas elas e vamos depois percorrer novamente até o final da gestão. É um prazer muito grande, porque ali a gente sente o interesse da advocacia e a gente sente crescendo essa conscientização social. Se eu sair da OAB, quando eu tiver que sair, enfim, a vida da gente, a gente não sabe, mas se eu deixar um legado de perceber que a sociedade está consciente dessa importância da advocacia, da prerrogativa, da valorização da advocacia, eu já me dou por satisfeito. É muito importante isso. E assim, essa dobradinha também se dá, acredito eu, que é o seguinte, né? Violada a prerrogativa do profissional, do advogado, consequentemente, você está desvalorizando a advocacia. Exatamente. Por isso esse trabalho tão bacana que vocês fazem, porque andam juntos, né? A partir do momento que você vê o advogado tendo violado sua prerrogativa, você está desvalorizando a classe. Sim, a pauta né? é convergente. A pauta é convergente total. Complementando, desculpa te interromper, eu nem falei isso para não ficar muito extenso, mas a gente explica isso nos cursos, para advogados, que a gente às vezes para a dúvida, o que é a valorização da advocacia com prerrogativas? Os próprios advogados perguntam isso para a gente. A título de exemplo, por exemplo, você falou aí que eu sou realmente um membro representante da Comissão de Prerrogativas, membro do Rio de Janeiro, na Comissão do Conselho Federal. Lá a comissão é a Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia. O nome da comissão é esse. Já está esse. Já é. Nós seccionais, nas 27 seccionais, é só a Comissão de Prerrogativas. Então, a pauta é absolutamente convergente, uma interseção muito grande. Exatamente. Se desvaloriza, se não respeita a prerrogativa, está desvalorizando. E como isso está diretamente ligado ao próprio direito, né, dos direitos humanos. Né? A atuação do advogado no direito do seu cliente, muitas vezes ali dentro do artigo 5º, o direito à liberdade, à inviolabilidade, privacidade. à privacidade. Para defender aquele artigo 5º, ele tem que estar resguardado, ele tem que estar sob o palio dessas prerrogativas. O Lula é exatamente isso. Eu vou pegar carona no que o Paulo falou ainda agora aqui, Solon. Realmente nós não estamos aqui para dar cursinho de prerrogativas, mas como eu sei que o TPD no Cast é assistido por muitos colegas advogados e por estudantes também, você sabe disso. Então, para mostrar algo que reafirma o que foi dito por Paulo, da necessidade de nós conscientizarmos a sociedade disso. Porque quando a gente defende prerrogativa, parece, aos olhos de muita gente, até de autoridade, que nós estamos, que é uma coisa de classe. Então, esse exemplo, que eu vou dar muito rapidamente, ilustra de forma absolutamente segura o que eu vou dizer. Pense em qualquer área do direito, Solon, Lula e você que está nos assistindo agora. Pense em qualquer área de direito, a criminal, a trabalhista, a previdenciarista. Então, o advogado acaba de ser contratado por você, cidadão. Você, cliente do advogado, você acabou de contratar o teu advogado e ele vai na Justiça do Trabalho, ou ele vai na vara criminal, ou ele vai num ambiente previdenciarista tentar acesso ao processo que é seu, cidadão. Olha você que é estudante aí de direito. Ele vai tentar acesso ao processo. Já foi contratado pelo Dr. Solon e o Dr. Solon quer examinar o processo. O juiz nega acesso. Isso acontece, Solon? Parece brincadeira. Parece brincadeira. Recorrentemente. É uma das principais chamadas prerrogativas que o advogado tentou acesso e o juiz não deu. Por diversos motivos, né? E ele não dá acesso. Ora, primeiro o teu cliente já te pagou. Segundo que, quando o juiz Lula não dá acesso ao advogado, quem está prejudicado nesse momento não é o advogado, é o cliente. Você pode até perder, eventualmente, Paulo, aquele cliente, porque ele vai voltar e falar, doutor, e aí? Do que se trata o meu processo? Qual é o meu direito? Você vai falar, não consegui ver. Então vamos rescindir o contrato. Mas quem ficou com o direito, que é o objeto final da ação, prejudicado, foi você, cidadão, e é você, estudante de direito, que tem que entender as tuas prerrogativas, e é por isso que o TPD no Cast está fazendo esse encontro, para que você entenda o teu direito e saiba, no momento certo, opor o seu direito a esse tipo de violação. Perfeito. Nada como ter só complementando aqui, agora eu pegando carona com o James, eu estava na ponta da língua aqui, que eu aprendo muito com o James, né? 30 anos como professor, nada como ter um professor para exemplificar de forma pragmática. Estava na ponta da língua, James, estava
Eu ia dar um exemplo assim para você que está nos assistindo também, básico, às vezes as pessoas ficam não E entendendo. só para o aluno não falar, mas ele falou, mas não disse onde está. 8.906/94, artigo 7º, inciso 14. Dá uma olhadinha lá, dá um Mr. Google, vai olhar lá, é o acesso aos autos, inciso 14. Eu ia dar o exemplo da inviolabilidade da palavra. Imagina, Também. Solon contratado por um cliente e estava na ponta da língua, você puxou. Parece que a gente tem uma. E é verdade. Eu aprendo, James, professor dá exemplo, sempre pragmático para que fique, né? Numa audiência, o juiz, imagina, Acontece Lula é o muito, juiz, tá? eu A sou trabalhista tem acontecido. eu sou advogado. Não, doutor, cala a boca, você não vai falar nada, não. E Como é nesses que eu vou termos, né? defender? Desses Como é que eu vou defender o direito do meu É cliente? isso. Se você não Você sabe. entendeu, cliente? Você entendeu, cliente? Não, tá bom, cala a boca, senão eu vou ser preso aqui. Eu assisti, Acabou o teu eu direito. assisti uma audiência ontem por vídeo que o juiz, pasme, a gente está falando aqui, você viu, um exemplo prático. Anteontem, não sei que dia hoje é terça, não foi Hoje é quinta-feira quarta, passada. hoje é quarta. né? Impressionante, Paulo. O juiz tirou o áudio do advogado. Não acontece o tempo todo. O tempo todo. Embora, Solon, o ditado diz, assombração sabe para quem aparece. Perfeitamente. Primeiro eu queria registrar aqui isso, o seguinte. É importante isso. A relação histórica de cooperação, respeito, gentileza e bom tratamento entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia e a magistratura, a estadual, a federal, a nacional. Então, é assim, é uma relação de respeito, de cordialidade, assim, respeito gente. recíproco. Tem que ser assim. Mas há uma pequena Existe. parcela da magistratura que insiste em violar. Esses são uma minoria, né? Minoria. Até mas que a gente tem que falar porque existe. Mas essa Recorrente. minoria atinge muita gente. Muita gente. Muita gente. Então nós estamos falando aqui, e aí eu gostaria de falar da tua seara, Solon. Acho que aqui a gente tem que privilegiar essa seara trabalhista, que é a tua seara de trabalho. Pô, na área trabalhista, vamos imaginar que nós tenhamos hoje, num cenário de 165 mil advogados, 20 mil trabalhistas. E é mais ou menos isso. Deve ser essa proporção, 10%? É isso aí, Né? um pouco mais de 10%. Isso. Se nós pegarmos violações, Lula, de 1% disso, são 200 advogados. Isso é muita gente sendo violada nos seus direitos. Muita. 200 advogados. Só que cada advogado, vamos botar que cada advogado, minimamente tem 10 clientes. São 2 mil clientes sendo violados. 2 mil cidadãos sendo violados, entendeu? Então isso é muita coisa e muita gente. E aí como é que a gente faz isso, Solon? Nós temos uma função diplomática aqui, de conduzir essa pauta e essa pasta da advocacia na OAB. Nós temos uma função de diálogo, de entendimento, de estabelecer uma dialética, até porque, Solon, Paulo, Lula, no vértice das pirâmides institucionais, a Ana Tereza Basílio na OAB, os presidentes de todos os tribunais, a relação é extraordinária, é de cordialidade, é de elegância, de urbanidade. Quem é que viola direito da advocacia? Uma minoria, algumas pessoas que não entenderam as suas funções, algumas pessoas que... Isso acontece em qualquer profissão, mas é fundamental dizer, Solon, que dentro da advocacia trabalhista isso tem acontecido recorrentemente, e isso que você acabou de narrar aqui pra gente, que foi algo que você viu nesses dias. Alguns magistrados, alguns poucos, caçando a palavra, tratando o advogado de uma forma absolutamente com ausência de urbanidade. Impressionante. Cala a boca, cala a boca. Não, e gritando. Gritando. Não vai falar não, cortando o microfone. E isso depõe contra a magistratura. Eu tenho certeza que a magistratura trabalhista não é isso. É muito elevado, o nível é muito elevado. Uhum. Os juízes são elegantes, são urbanos, são pessoas destacadas na sociedade. Quem faz isso é um ou outro, mas esse um ou outro machuca muita gente e nós estamos aqui para isso, né, Paulo? Então a gente está aqui para defender. É impressionante e você vê também magistrado, lamentavelmente, querendo punir advogado. A gente tem que lembrar aqui que a magistratura não pune advogado. Quem pune advogado é a Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Exatamente. Não é isso? É isso. Então, assim, quem tem que punir o advogado por alguma conduta não é o juiz, não é o magistrado. É a ordem, caso esse advogado tenha cometido alguma infração. Sim. Então, é importante isso. E eles vêm, e vou repetir aqui o que o James está falando, tá? Eu tenho muito cuidado com a fala, para a gente não, né? A gente está falando de uma pequena minoria, a gente está falando de uma exceçãozinha aqui ou outra, mas que existe, e a gente tem que ponderar. Você vê magistrado hoje querer entrar, se meter na relação entre cliente e advogado. Não é da seara dele também, né?
O juiz tem um limite de atuação, né? E a gente vê hoje esse limite sendo extrapolado, infelizmente. E a gente tem que preparar, e esse é o que vocês vêm fazendo muito bem, preparar esse advogado, principalmente o jovem advogado, mas não é só o jovem advogado, a gente vê aí advogados que militam há muito tempo, mas desconhecem essa prerrogativa. Exatamente. Então é de suma importância esse trabalho que vocês estão fazendo. Isso que você falou, Inclusive. Solon, tem acontecido, desculpa, Não, eu vou te claro. entregar a palavra, isso tem acontecido, só para pontuar, muito na esfera previdenciarista, juiz se intrometendo de forma Muito. equivocada, de ofício, nas relações contratuais entre o advogado e o cliente. Se ele acha que tem alguma coisa equivocada, ele pode até fazer uma comunicação à OAB, e a OAB verifica. Uhum. É papel do órgão de Claro. classe fazer essa verificação. É dele. Agora, o juiz querer punir, querer vedar o pagamento, querer se intrometer na relação, e aqui com o máximo respeito à magistratura, a advocacia não se mete nos rendimentos da magistratura. Claro. Muitas vezes a gente até discorda, enquanto cidadão, eu discordo de algumas questões, não é nem como advogado, não é como cidadão, alguns benefícios. Começando, eu estou dentro de um dos maiores escritórios trabalhistas do Brasil. Eu discordo, por exemplo, é o direito deles, tá mas eu discordo de 60 dias de férias por ano. Eu desconheço um cliente do Solon que tem 60 dias de férias por ano. Mais o recesso. Mais o recesso. Então, a gente pode discordar, mas daí eu me intrometer nisso, vai uma diferença muito grande. Se intromete porque quem é o dono da caneta, o dono da decisão, faz isso, e aí que vem a violação. É ir além do que é a legalidade, além do que é permitido, além do que é razoável. Entende? Então a gente tem que estar atento a isso o tempo todo. E eu repito, a magistratura ela é dedicada, muito, trabalhadora, urbana, elegante, e isso é uma minoria, uma pequena minoria que afeta a advocacia, afeta sobretudo os nossos clientes que são, repito, a sociedade, entendeu? E nesse caso, o James, na advocacia trabalhista, e nesse nicho que eu atuo para empregado, né, é parte suficiente no processo. Sim. Tecnicamente, economicamente, né? Então, assim, né, eu vejo às vezes situações que ultrapassam totalmente o limite ali do juiz. E aí, já falando sobre, falando isso também, essa criminalização da advocacia, isso me preocupa demais. Isso também vem sendo recorrente. A confusão que se faz, muitas das vezes, entre o patrono, o advogado, com o seu cliente. Uhum. E isso tem que ser... É impressionante como você vê hoje a confusão que eles fazem em algumas situações entre o cliente e o advogado. Deixa eu só complementar, com licença, rapidamente, eu acho importante pontuar aqui, porque a gente, já para entrar nesse assunto da questão da valorização da advocacia, mas antes da gente entrar, eu queria pontuar uma questão aqui muito importante. A gente está falando aqui de prerrogativas de valorização da advocacia enquanto representante da OAB, né? E eu estou aqui do lado do comandante dessa pauta, que é a maior pauta da OAB, da advocacia, a gente já exemplificou aqui, que é da sociedade, a Comissão de Prerrogativas. Importante destacar que, levando em consideração tudo isso que a gente falou, ele está aqui do meu lado, ele sabe, como grande professor que é, em todos os cursos que nós vamos dar de prerrogativa para advocacia no estado inteiro, como eu falei, já fomos em 30, para que os colegas estudantes que estão nos assistindo, até magistrados, colegas, principalmente magistrados, né, porque a gente fala aqui, dá a impressão que a gente está atacando, não é isso? De forma alguma. De forma alguma, mas, e que fique claro, a gente até apelidou isso de mantra. James, gente, nós temos as nossas prerrogativas. Para resumir, bem resumidamente, como eu sempre falo aqui, o James fala assim, isso foi o James que criou isso aqui, o mantra: razoabilidade e bom senso, gentileza e elegância. A gente não está aqui para apontar o dedo para a magistratura. São dois binômios. Gentileza e elegância, razoabilidade e bom senso. É assim que a gente chega em qualquer... E combatividade não se confunde com agressividade. Então, o James, a primeira coisa que ele fala nos cursos de prerrogativa. Para não dizer aqui que a gente está atacando. Não, eles estão aqui levantando. Pelo contrário. Gente, nós temos que, né, a gente enquanto... Até porque, desculpa, Paulo, a gente sabe também que do lado de cá
infelizmente também Existe. existem profissionais Exatamente. extremamente, lamentavelmente grosseiros, Então, mal educados. sim. Infelizmente. Então, assim, a gente sabe que é dos dois lados. Exatamente, eu queria deixar claro que é o primeiro capítulo do curso de prerrogativas que o James fala. Gente, nós temos todas as nossas prerrogativas que a gente lista. A gente tem direito a isso é da sociedade. Porém, a gente tem que saber a forma como a gente fala. Claro. E nosso professor aqui, gentileza e elegância de um lado, razoabilidade e bom senso do outro, combatividade sempre, a agressividade nunca. Então, para deixar claro, para que a gente não está aqui para atacar. E aí agora, isso eu acho muito importante, porque muitas das vezes, eu já estou na comissão de prerrogativas há algum tempo, eu adoro essa pauta, que é a pauta mais importante da casa, a gente é, entre aspas, atacado pelo lado de lá, eles vêm, eles estão querendo só atacar, mas não é. A gente, dentro de casa, a gente fomenta essa mentalidade no advogado que vai trabalhar com prerrogativas. É importante que a magistratura saiba. Isso eu queria deixar claro. Já entrando agora no segundo ponto, que é a questão da criminalização da advocacia. Eu vou deixar até mais o James falar com relação a isso, porque eu tenho certeza, eu falei isso ontem, a gente teve, inclusive, a posse da Anacrim, Verdade, né, foi um a maior sucesso associação, ontem, lotada. maior Parabéns, James. Obrigado. a maior associação de advogados criminalistas do país, e o James é o nosso presidente, que me honra muito estar aqui, como você falou no início. Eu falei ontem, e eu não sou criminalista, mas a gente sabe, até por motivos óbvios, que a advocacia criminal é a mais atacada com relação a isso. Aí eu vou deixar o James falar com relação a isso. É confundida rotineiramente a missão do advogado com o crime que aquele Exatamente. cliente cometeu. A sociedade não entende. Ela, como que esse advogado É James isso. Walker vai defender esse estuprador? As pessoas não entendem, aí eu vou deixar nosso professor falar um pouquinho mais sobre isso. É muito importante esse ponto que você levantou, Solon. Solon, eu quero aqui nesse momento do teu podcast te agradecer por essa bola que você levantou aqui da criminalização da advocacia, Lula. É algo impressionante. E aí tem a ver com o exercício autoritário de poder. Nós vivemos um momento de extrema polarização social, a polarização política, polarização ideológica, e isso gerou um jogo de nós contra eles na sociedade. Parece aquilo que Thomas Hobbes chamou de a luta de todos contra todos, né? Então, nós ficamos com essa impressão. Acontece que o único profissional, Lula, capacitado para defender o cidadão das intempéries da vida e dos ataques desse ser, desse ente maior que é o Estado, também Hobbes, com aquela feição que Hobbes chamou de Leviatã, aquela feição horrorosa, o único profissional é o advogado. Nesse momento não adianta gritar socorro Super-Homem, socorro Capitão América. O único profissional, Solon, que pode defender, por exemplo, um cliente seu deste tamaninho, você atua para o empregado, de um grande conglomerado financeiro que o mandou embora injustamente, é o Solon, que é o advogado. Então, o que acontece? O Estado violador entendeu que para alcançar o cidadão, ele precisa tirar o obstáculo, vencer o obstáculo, que é o seu escudo de proteção. E quem é esse? O advogado. E isso acontece rotineiramente. E aí tem a ver com o que o Paulo falou da advocacia criminal, que histórica e recorrentemente, Paulo, a advocacia criminal foi mais marginalizada nesse sentido. Por quê? Primeiro porque o brasileiro, lamentavelmente, ele tem crime e criminoso de estimação. Vou explicar isso para as senhoras e para os senhores. Eu sou advogado criminalista e meu escritório é especializado em direito penal econômico. Se um banqueiro vai preso agora, um banqueiro pomposo, bilionário, e eu pego a causa, todos os meus amigos, nossa, o James está advogando para o banqueiro tal, acham o máximo, né? Os meus amigos, a sociedade, eu saio no Jornal Nacional, no Fantástico, como advogado do banqueiro tal. Se eu pego a causa de um traficante, eu sou condenado junto com ele. Nossa, advogado de traficante. Mas os dois são cidadãos acusados da possível prática de crimes. Só que, para uns crimes, a sociedade faz uma pré-absolvição e, na medida oposta, uma pré-condenação, um preconceito. Isso acontece o tempo todo. E aí, historicamente, eu estou terminando já para não alongar muito, historicamente, isso era restrito à esfera criminal, mas acabou.
Acabou. Agora a criminalização da advocacia é geral. Eu vou dar um exemplo e vou usar o meu amigo mais uma vez como exemplo. Vamos imaginar que agora uma empresa comece a demitir, uma empresa gigantesca, comece a demitir em massa 2, 3, 4, 5 mil pessoas demitidas, 5 mil famílias desamparadas. E aí, não precisa fazer propaganda, não precisa dizer nada, todo mundo sabe quem é o Solon Tepedino. E aí algum membro do Solon Tepedino conhece alguém lá, pega um cliente, faz logo um primeiro trabalho, as pessoas vêm e falam, ó, esse é o Solon Tepedino, é o escritório. E na esteira de um cliente, vem, num universo de 3 mil pessoas demitidas, vem 800 clientes. Isso pode acontecer? Já acontece. Normalmente. Quando o Solon fizer isso, sabe o que muita gente vai dizer dentro do judiciário? Advocacia predatória. Advocacia predatória. Que virou moda de um ano pra cá, né? É, com súmula. Que agora tá uma loucura. Com resolução. Que loucura. Vão acusar o Solon de advocacia predatória. Isso nada mais é do que uma nova tentativa de criminalização da advocacia. E é um tema, disso que nós estamos falando. E é um tema, né, Paulo, que a gente já tem falado, a gente conversou já sobre Sim. isso, que a ordem tem que encampar, James. A ordem tem que estar atenta a isso. Porque você citou aqui um exemplo que acontece a todo momento. Aí, ou seja, eu tenho uma gama de clientes que é demitida em massa de uma grande empresa. E os direitos deles são muito parecidos, Paulo. Sim. Essa metade dessa gama trabalha num turno, a outra trabalha no outro turno, com jornadas parecidas. E as ações serão como? E essas ações serão como? Iguais. Me explica o que eu preciso fazer. Então, assim, vai entender uma coisa Você não vai dessa. pegar uma ação e inserir ali o direito penal, né? Exatamente. É tudo Então, parecido, né? Fazer Gente, diferente, a pra não ordem- parecer que é, é igual. Bota um papel de cada cor. a ordem precisa estar atenta a isso. E isso, pra mim, é um ataque, sim, à advocacia. Sim, e orquestrado. Orquestrado. É. E a advocacia predatória, ela não está presente somente na advocacia trabalhista. Não. Está no JEC, está no juizado. Previden- Que pode acontecer a mesma coisa. Previdenciarista. Previdenciário. Você quer ver um exemplo no cível? Aham. Então, pegar aí, sem citar nomes, por questões éticas, uma empresa fictícia Uhum. da área de turismo, Uhum. que vende 50 mil pacotes de turismo e não entrega nenhum. Aí alguém E que aí? ganha uma ação, Vai as todo pessoas mundo pro falam, vai nesse advogado. advogado, que é Isso muito é bom, normal. de responsabilidade civil, 927, seguinte Isso. do Código Civil. O cara faz 2.000 ações. Advocacia predatória. Pois é. Olha aí. Gente, é impressionante. Criminalização. Impressionante. E isso veio de um tempo pra cá, né, James? É. Né? É assim, é um ataque à advocacia, é um ataque à crescente advocacia. Aquele advogado, ele incomoda. E eu falo mesmo, pra mim é isso. O advogado incomoda quando ele tem mais alguma coisa grande, de volume. Sim. Isso incomoda algumas pessoas. Essa é a minha função o tempo todo, Solon. É isso que eu vejo todos os dias da minha Eu vida, imagino. desde que fui nomeado presidente de prerrogativas. Por isso eu trouxe para cá, eu fiz a introdução falando da advocacia criminal, do advogado banqueiro, do advogado traficante, mas para trazer o debate para dentro, para essa centralidade. Ou seja, passou essa época de criminalizar somente a advocacia criminal. A advocacia tem sido criminalizada como um tempo todo. E todo. criaram agora essa nova vertente, Uhum. essa nova possibilidade lamentável, que é a questão da advocacia E predatória. outra coisa, gente, é importante falar aqui, vou voltar a falar sobre esse tema. Se o juiz verifica em algum momento, se ele tem alguma presunção, alguns elementos que indiquem a ele uma possível, suposta advocacia predatória, manda ofício para a ordem. Sim. Exatamente. É a ordem que deve julgar os advogados. Não é o juiz mandando expedir ofício, como eu já vi em várias situações, eu fico boca aberta vendo o juiz expedir ofício para tudo quanto é lá. Não é ele tem que expedir ofício, sim, para a ordem dos advogados do Brasil. É dele, é da ordem a competência para verificar e julgar, supostamente, se houver ou não essa advocacia predatória. Sim, É exatamente. da ordem essa função. Solon, você está coberto de razão mais uma vez, meu amigo. Aí o juiz fica expedindo ofício direto. O tempo não fica? inteiro. Aí eu trouxe duas questões. Vou trazer uma terceira, sempre na carona do que os meus amigos falam. O juiz começa a expedir ofício, né? Você já viu o juiz... Aí agora uma terceira modalidade de criminalização da advocacia. Você já viu o juiz expedir alvará com a mesma força e intensidade que ele expede ofício? ou há mais uma vez, um preconceito na criminalização dos nossos
honorários. E eu repito, não é pela magistratura, é por uma parcela pequena, mas que atrapalha muito e que atinge, inclusive, o olhar que a advocacia tem para a magistratura como um todo. Nós respeitamos sobremaneira a magistratura. Claro. A nossa relação é histórica de cooperação, de respeito, de amizade, mas o Solon acabou de dizer, eles começam a expedir vários ofícios. Eu queria que expedissem alvarás Com a mesma com a força. mesma, não, 20% de intensidade já estava bom. Já tá bom, né? 20% dessa intensidade já estava muito bom. Mas isso aí é uma outra modalidade que a gente vai falar numa outra oportunidade, que é a criminalização dos nossos honorários. Na minha área criminal, querem dizer que o dinheiro que você ganhou de alguém que está sendo acusado de um crime é lavagem de dinheiro. Nas outras áreas, fica aquela coisa assim, não vou expedir. Aí, Natal, não vou expedir também não. Segura um pouquinho, retém. E isso é uma das chamadas mais recorrentes para a gente em prerrogativas. Porque esse é o nosso salário. Isso é sagrado. Né? O dinheiro das nossas famílias, do pão da nossa mesa, Claro. Isso é sagrado. Então, a expedição de alvarás é algo que a nossa presidente Ana luta muitíssimo, tem conversado com as presidências dos tribunais, tem melhorado muito, tá? A gente tem conseguido grandes vitórias, mas é uma questão recorrente, a questão da retenção da expedição de alvará de pagamento. E, no fundo, isso é só uma questão, Lula, só uma questão, Solon, é a criminalização dos nossos honorários. E aí, o James, o Paulo falou disso agora há pouco, muito bem falado, da gentileza, né? De você ter uma cordialidade com o magistrado. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos juízes, muitos juízes embargadores, amigos mesmo, né? Graças a Deus, tenho uma relação muito boa com eles, mas infelizmente ainda existe uma pequena, né? Uma pequena parcela. Isso. E aí eu tenho a missão aqui, James, de comandar cerca de 30 advogados, né? E nós temos uma pauta de audiência aí que gira em torno de 120 a 150 audiências por semana. Pesado. E eu digo o seguinte para os meus advogados. Eu quero que a gente seja considerado os advogados mais gentis da justiça. Eu acho que a gente tem que ser considerado. Tá vendo? Eu nem assisti o teu curso. A gente tem que ser considerados mais gentis, mais educados. James, não é pra... Mas eu faço questão. Sim. Um juiz sai, vai ao gabinete. Quando ele volta, eu me levanto para receber o juiz. Eu faço questão de ser o mais educado. Agora, para essa pequena número de magistrados que não observam as nossas prerrogativas, eu vou te dizer, eu também não volto com desaforo para casa. E é isso que eu digo para eles. Vocês têm que saber os direitos de vocês, para vocês saberem se colocar nas horas que acontece esse enfrentamento, que não deveria acontecer, mas que infelizmente acontece. Esse enfrentamento, vocês têm que estar preparados para isso, né? E não voltar, desculpa o termo, mas não voltar com desaforo para casa. Sejam sempre os mais educados, mas não voltem. A assombração sabe para quem aparece. A assombração sabe para quem aparece. Eu costumo dizer nos nossos cursos, que norteados por aquele binômio, pelos dois binômios que o Paulo mencionou muito bem aqui, que a gente deve tratar com a magistratura sempre, sempre e sempre, com gentileza e elegância, razoabilidade e bom senso. E no meio disso, na centralidade disso, combatividade, sem jamais confundir combatividade com agressividade. Claro. Mas é fundamental dizer o seguinte, uma outra questão que eu coloco sempre nos cursos, que ganhar ou perder um processo é absolutamente do jogo. É como no futebol, ganhar ou perder faz parte. Agora, vai sair aplaudido do jogo sempre aquele que lutou e lutou com elegância. Aquele que não quebrou a perna de ninguém, que não foi expulso, que não cuspiu. Enfim, você ser reconhecido, e isso te diferencia, isso te distingue muito. Talvez por isso também você seja esse advogado que a gente admira tanto. Porque você faz questão que a sua equipe, que é enorme, tenha algo que é um diferencial na atuação de qualquer advogado, qual seja, ser visto como um advogado elegante. Você entrou para um processo, ganhou, ótimo, ganhou. Perdeu, saiu, e as pessoas falam, o advogado não ganhou hoje, mas que advogado elegante. Isso faz toda a diferença. E dificilmente um advogado com esse nível de elegância vai sofrer as intempéries, né, da violação de prerrogativa, porque ninguém quer ser deselegante com quem é elegante, entendeu? Colocando mais uma vez aqui, que eu acho muito importante, essa parte desse binômio, dois binômios que o James fala, eu sei porque eu estou em todos com ele. É o primeiro ponto que ele bate. Primeiro ponto, primeira
parte da aula, é o capítulo número 1, gente, da prerrogativa, mas isso é o mais importante, porque isso tem a ver com valorização da advocacia, gente, o Solon. Imagina, você chega com uma elegância, gentileza, olha que advogado diz, que pessoa, Claro, isso faz toda a diferença. Eu aprendi, Paulo, na vida, que tudo é o jeito que você chega e o jeito que você fala. Sim. Tudo é o jeito, é o jeito. Sabe? Eu aprendi isso na vida. Então você tem que saber chegar num lugar, você tem que saber se posicionar numa audiência, você tem que saber, sabe, ser gentil, né? Então, tudo é o jeito que você fala, tudo é o jeito como você chega, né? Eu acho que isso é de suma importância. Rapidamente, só porque eu acho importante, tendo em vista essa questão da conscientização social que o James falou, e na hora eu não quis interromper, a questão da criminalização da advocacia, principalmente na seara criminal. Isso é uma confusão muito... O James, de repente, pode complementar, acho que a gente já está no horário para a gente encerrar aqui, mas ele complementa com o nosso braço criminalista aqui. Porque ele falou assim, a sociedade precisa entender que aquele cliente, que é o meu cliente enquanto advogado criminal, está sendo acusado de um suposto crime. Então, para não pré-julgar. Porém, isso é importante também que eles entendam que muitas das vezes, não sei se na maioria das vezes, ele cometeu sim um crime. Sim. E é importante que tenha um advogado para parametrizar aquilo lá. Ele não pode ser condenado à prisão perpétua. Não existe prisão perpétua aqui, mas 30 anos de prisão, não, peraí. Não, ele cometeu sim. Claro, E tá aqui. claro. E aí ele vai cumprir sua 10 disso. Que é o direito do cidadão. Porque não, mas ele cometeu mesmo. Eu vi ele atirando, tá bom, mas ele não pode pegar 30 anos, tem que pegar 10. Então a sociedade precisa entender isso, que é um direito. Aí o James passa direito de defesa constitucionalmente assegurado no artigo 5º, e que, independentemente da pessoa ter praticado ou não a conduta ilícita, ele tem direito a ser defendido. De outra forma, inviabiliza o próprio exercício da jurisdição, que o juiz não pode acusar. Desculpa, o Ministério Público não pode acusar sem que haja uma defesa. A magistratura não pode julgar sem que haja uma defesa. Fazendo aqui uma metáfora com o futebol, seria um time entrar para jogar sozinho com o juiz. Ele, o time e o juiz. Ou seja, e quem vai defender? Não existe outro, pelo menos para contrabalançar. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança, pra gente tentar equilibrar o jogo. Então, minimamente, alguém tem que ter direito de defesa, senão vão colocar, vão pendurar na forca, vão dar 1000 anos de cadeia. Então, tem que ter parâmetros minimamente razoáveis dentro dos limites de legalidade e constitucionalidade, e isso é dado a qualquer cidadão. Isso está no Bill of Rights, no rol de direitos do artigo 5º da Constituição, e não tem como mudar isso. A gente pontuar isso, porque partindo dessa premissa de conscientização social, a sociedade precisa entender isso. Meus amigos, não tem nem como agradecer o tempo de vocês para estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer muito, sabe o quanto vocês trabalham, o quanto vocês estão aí no dia a dia. Queria agradecer demais. O nosso tema é super interessante. Eu acho que a gente consegue ficar aqui pelo menos umas 2-3 horas falando do tema. Né? É um tema instigante, é um tema importante para a advocacia, para o cidadão, para a sociedade. Então convido a vocês a estarem junto com a gente, né? Porque é um tema que não é só para os advogados, é um tema para a sociedade, como nós falamos aqui. Então, queria agradecer demais a vocês, agradecer ao Lula que participou, me ajudou aqui, né? Pedir para vocês fazerem aí as considerações finais de cada um. E, mais uma vez, obrigado. E, eu quero você aqui fazendo uma palestra, dando aula para a gente, para os advogados, falando sobre esse tema. Paulo também. Com certeza. Vamos trabalhar isso, porque é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho. Obrigado. Considerações finais, Paulo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, Solon, querido Lula. Me sinto em casa aqui, Sempre. Meu advogado, como disse. É um prazer muito grande estar reinaugurando essa segunda fase aí do TPEDino Cast. Uma honra muito grande falar em nome da minha entidade clássica, OAB RJ, enquanto diretor da casa. É muito importante falar para a advocacia, falar para a sociedade. Esse é o recado que a gente queria passar. Estou à inteira disposição e é uma honra estar ao lado aqui do meu querido amigo, essa potência, um P maiúsculo de trabalho e de talento. Impressionante mesmo. Eu falo só para finalizar, para dar a palavra para ele aqui. O James é referência. O James é diferente. O James não é só referência na advocacia criminal. Isso todo mundo sabe, todo mundo conhece o James. É impressionante na advocacia, a gente fala com alguém, o James, o James, todo mundo conhece o James como advogado criminal. Mas o James, para mim, é hoje uma referência de trabalho, uma pessoa que trabalha demais, muito. E hoje
principalmente em prol da advocacia. O que o James trabalha hoje em prol da advocacia é impressionante. Eu brinco sempre, quem está na OAB ali, que não gostar muito de trabalhar, ou então já está meio cansado, é um direito, né? Eu não quero trabalhar mais tanto, é melhor aplaudir na rede social, bota um coraçãozinho e tal, porque se andar do lado não vai aguentar. Ele é como se fosse um vulcão em erupção, é uma força da natureza. Eu brinco que a Ana, que é o mesmo padrão, a Ana Teresa Basílio, é o terremoto e o vulcão. Se não gostar de trabalhar, dá tchauzinho pelo Instagram. Se ficar do lado, vai. É isso aí. É igual o Bop, pede para sair. Trabalhar. Meu querido, muito obrigado, estou à tua disposição sempre. Eu vou fazer as minhas considerações finais. Eu tenho certeza que essa nova fase, né? Essa nova temporada do Te Pedindo Cast já é um sucesso. Estou absolutamente lisonjeado por ter feito a inauguração disso aqui, mas eu vou fazer as minhas considerações finais, me dirigindo aos magistrados que tenho certeza que vão assistir. São muitos, já arguindo a suspeição dos três aqui. Arguindo a suspeição do Solon, do Paulo e do Lula, porque esses elogios são imerecidos. Eu tenho certeza que esses elogios são muito mais ligados à amizade fraterna que nós temos do que qualquer predicado ou qualidade que eu realmente possa ter. Mas ainda assim eu os recebo. Mas dizer o seguinte, Solon, eu digo que tá aqui, primeiro nesses minutos que nós passamos aqui, foi absolutamente feliz, alegre, leve, né? Uma oportunidade extraordinária. Dizer que no campo das prerrogativas contem sempre comigo e com a Ordem dos Advogados do Brasil, na Anacrim de igual forma, e estar ao lado dos amigos é o que mais importa nesse momento da minha vida. Portanto, poder falar para o teu público, né, do Te Pedindo Cast, ao lado de vocês, Solon, que é uma referência da advocacia trabalhista para mim, Lula, um querido amigo, Paulo, meu companheiro de luta aí de prerrogativas, poder falar para todos que nos assistem desses temas tão importantes, tão caros para nós e para a advocacia e, sobretudo, como disse o Lula, para a sociedade. Para mim é motivo de muito orgulho, muita alegria, é uma responsabilidade muito grande e eu me coloco aqui sempre à disposição, humildemente, para colaborar toda vez que eu for chamado e dizer que, Solon, sou muito grato a você por ter confiado a mim e ao Paulo a oportunidade de reestrearmos essa nova fase aí do seu podcast, que é sensacional. Tenho certeza que essa nova temporada vai ser brilhante, tenho certeza disso. Dizer que você é um amigo querido, que eu respeito muito, para além da nossa amizade, mas como um profissional de referência para todos nós. Reciprocidade total. A gente converge em muito das ideias da advocacia, em prol da advocacia, a gente converge, por isso a nossa amizade, e assim, eu quando pensei em trazer alguém como vocês, é porque eu acho que a gente pensa muito igual em relação ao trabalho, o que a gente pode fazer em prol da advocacia, enfim, eu acho que a escolha não poderia ter sido melhor em estar com vocês dois aqui. Muito obrigado. Lula, obrigado mais uma vez, sempre bom estar contigo, aí enriqueceu muito. Esse tema que é tão importante para a gente, que como eu falei antes, é bom a gente estar ouvindo. Isso, está em voga. Esse tema está em voga novamente. Agradeço vocês também por isso, porque esse tema está em voga, né? Que é importantíssimo para nós advogados e pela sociedade. Mais uma vez agradecer a vocês. Já vou deixar um convite, vou convidá-los novamente. Sim. Porque o tempo aqui foi curto para a gente falar de um tema tão enriquecedor. Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Te Pedindo Cast, até a próxima. Muito obrigado.